Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? O nosso desafio de hoje é da matéria de matemática. Então, peguem um livro de matemática, lá na página 4, o tema Figuras Geométricas Planas. No primeiro bimestre, a gente teve uma videoaula falando sobre as figuras geométricas e também já tivemos uma aula falando sobre as figuras geométricas planas. Então, o nosso texto ali, né, um pequeno texto, apenas 3 linhas, está nos informando que as formas geométricas estão em qualquer canto, né? Em todo lado a gente encontra uma forma geométrica. E o livro ele traz a imagem de um campo de futebol. E nessa imagem a gente pode identificar algumas formas geométricas e linhas, né? Linhas que formam esse campo. E a nossa primeira pergunta é a seguinte: indique os tipos de linhas que você observa no campo de futebol. Então, no primeiro bimestre, a gente também fez exercícios sobre as linhas, que existem as linhas fechadas, as linhas abertas, as linhas retas e as linhas curvas. Então, agora a gente vai analisar ali o campo de futebol. Qual é o tipo de linha que a gente consegue identificar ali olhando para o campo, para a imagem de um campo de futebol? A gente consegue ver as linhas retas e as linhas curvas, né? Que formam esse campo. E a segunda questão é a seguinte: no campo de futebol aparecem várias linhas fechadas. Você sabe dizer o que é uma linha fechada? Converse com os colegas e o professor e registre aqui a sua conclusão. Então, quando a gente vai desenhar uma linha, a gente precisa de um ponto de partida, né? Quando a gente se refere à linha fechada, ela começa no ponto e ela termina nesse mesmo ponto. E quando a gente fala em linha aberta, a gente pode, por exemplo, aqui começa o ponto e fechar aqui. Aqui termina o nosso ponto. Então, essa parte aqui vai estar vaga, né? A prof vai fazer aqui para vocês um desenho para ficar mais visível. Então, a linha fechada. Vamos lá, a gente vai começar a nossa linha por esse ponto aqui, ok? Então, a gente vai e fechou. A gente iniciou no ponto e terminamos no mesmo ponto de partida. E a linha aberta, por exemplo, a gente vai começar por esse ponto aqui de partida. Vamos vir aqui e vamos finalizar aqui. A gente não terminou no mesmo ponto de partida, ó. Então, a linha fechada, ela é toda fechadinha. E a linha aberta, ela sempre tem um espaço. Então, no caso dessa daqui, tem esse espaço aqui. Então, a gente classifica essa como linha fechada e essa como linha aberta. E agora, vamos para a próxima questão, a da página 5. As linhas fechadas formam figuras geométricas planas. Desenhe as figuras geométricas planas que você identifica no campo de futebol. Então, você vai estar olhando ali para o campo de futebol, vai ver quais são as formas geométricas que você identificou e vai desenhar nesse espaço. E abaixo você vai escrever, vai registrar o nome de cada uma dessa figura que você desenhou acima. Na página seguinte, na página 6, a gente tem várias imagens. Tem ali a imagem de uma porta, de quadro, de uma placa, de uma calçada, de um livro, de uma janela. E quando a gente olha para essas imagens, o que a gente vê? O que a gente pode identificar? Que cada uma dessas imagens tem um formato geométrico. E abaixo tem o desenho dessas formas geométricas planas, né? Que é o quadrado, o triângulo, o retângulo e o círculo. E como proposta pedagógica, na página 7,
Tem ali a imagem de uma nota de R$ 2, de um caderno, de um cabide para pôr roupa e de uma placa. Embaixo de cada imagem, vocês vão estar escrevendo qual que é a forma geométrica que a gente consegue identificar em cada um desse desenho. E abaixo, ainda na página 7, tem a seguinte proposta pedagógica. Observe as figuras e complete as informações de acordo com as características. Então, ali tem um desenho de um retângulo, de um quadrado, de um triângulo e de um círculo. E vocês vão ter que colocar ali as características de cada um, respondendo o nome, o número de vértices e o número de lado de cada figura geométrica. Então, vocês devem estar se perguntando, prof, o que significa número de vértices? É as pontas, a quantidade de ponta que cada um tem. Como, por exemplo, o quadrado. Deixa eu fazer aqui. Quadrado, vamos desenhar. Digamos que o quadrado da prof não ficou muito bom, tem que ser com régua. Ó, uma ponta, 2, 3, 4. Então, tem 4 pontas. Prof, o que é lados? 1, 2, 3, 4. 4 lados. Na página 8, questão 3, tem o seguinte. Além das 4 figuras planas da atividade anterior, você conhece outras? Represente-as a seguir e escreva 2 características de cada uma. Então, ali você vai estar desenhando mais 2 formas geométricas planas que você conhece. Na página 9, se inicia com a primeira questão, que pede para que no caderno vocês desenhem a quadra da nossa escola. Essa não é necessário fazer, ok? O livro ele já traz bastante atividades, então não será necessário estar realizando essa atividade no caderno. Porém, a questão 2, sim, tem que resolver ela, que pede para que no material de apoio, lá na página 4 do material de apoio, vocês recortem 3 retângulos e 3 triângulos e formem um quadrado com essas formas geométricas, ok? Bom, terceiro ano, esse é o nosso desafio de hoje. Iniciamos, né, o conteúdo do terceiro bimestre de matemática. Então, esse é o nosso desafio. Faça com calma, com atenção. Qualquer coisa, chamem a prof, ok? Beijo e um ótimo desafio para você. Até amanhã!